Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. É sobre essa questão do tarifaço, e não é uma coisa nova, tá? Sim. Porque já teve o primeiro tarifaço que rolou, mas depois voltaram atrás, tá só dando né? Que tinha a ver com outros países. E agora, mais precisamente, o Brasil. A questão é a motivação desse tarifaço. Tá? Não, mas a motivação é clara, né? Desse tarifaço. Mas é que tá. É que o Brasil agora, nesse exato momento, é uma nação inimiga dos Estados Unidos. Tá, mas é que tá. É clara, depende pra quem se pergunta. Porque disseram que Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos trabalhando pelo Brasil, né? Coitado, mostrou, até tirou foto do apartamento dele, que ele tava morando no colchãozinho em cima de 2 tijolos. Você viu isso, não? Nossa. Não? Aí no outro dia ele vi. com a foto com a esposa na Disney, então eu não entendi direito. Mas tudo bem. Aí fala, nossa, ele tá lá, conseguiu a Lei Majestic. Vamos colocar a Lei Majestic no Xandão. Aguardem 72 horas. Não aconteceu nada. Aí agora apareceu essa lei. Aê, Eduardo Bolsonaro conseguiu. Então o que ia acontecer agora, se for pros bolsonaristas, foi o Eduardo Bolsonaro que conseguiu. Né? Mas assim, eu quero saber... Gente, eu sou meio leiga, então acho que vocês têm mais conhecimento. Você, principalmente. Eu Mas também não. o que esse tarifaço vai realmente impactar na gente, diretamente? Vai impactar, por exemplo, a nossa carne, que hoje tá, na média, $5.500 a tonelada, ela vai para 8.500. Ela chegando a 8.500 a tonelada nos Estados Unidos, não tem preço para ser vendido nos Estados Unidos. O americano Exato. não vai comprar. Então você vai dar uma inundada de mercado interno, claro que vai baixar o preço, a princípio é bom pra gente, mas não tem mercado interno para toda essa carne. Então pessoas vão falir, empresas vão falir, você vai ter que diminuir a produtividade. Quando isso retornar em algum momento, eles vão mandar para fora, porque quem compra fora compra em dólar, então é muito mais vantajoso. O que vai acontecer com o preço do mercado interno? Vai explodir. A gente já tem uma pressão por inflação. A gente tá numa situação tão absurda que a taxa Selic é 15%, não segura a inflação. Ela tá 5% ainda. Né? O governo não diminui gastos e tal. Então a gente tem esse problema com a questão da carne, que a gente manda pra lá, com a questão do aço, minério de ferro e tal. Não, e eu vi que, por exemplo, eu vi a thread que foi feita lá no Twitter, tem empresas que elas são dolarizadas. Por exemplo, a Embraer, por exemplo, vai sofrer muito. Sim. Né? Empresas de companhias aéreas mesmo, tudo que for... É a empresa que mais exporta no Brasil, é a Embraer. É. E a nossa exportação, que já é um lixo, que é 2% do mercado mundial, é o Brasil é ninguém. Tá? O Brasil é ninguém, ele é patético, ele é ridículo. A gente tem uma economia... Nós somos um país de esquerda, um país socialista. Tá? Então a gente tem dos mercados mais fechados do mundo, tanto que a gente corresponde... O que seria... Hoje nós estamos em quê? Nona economia do mundo? Nem sei como é que tá agora, que já caiu tanto. E sendo nona economia do mundo, a gente corresponde... Sendo o celeiro do mundo, como todo mundo fala, a gente corresponde a 2% das negociações mundiais. Então a gente é patético. Então deixa eu ver se sacar. Então essa galera aí que tá dolarizada, essas grandes empresas Empresas vai dolarizadas, sofrer, empresas vai ter, que têm negócios. que e tem negócios. Que o mercado consumidor não tá no Brasil, como a Embraer, por exemplo, ferrou. se ferraram. Se ferraram. E os funcionários Não, e é o toda essa fim. galera vai ser desempregado, Então, mas vai como é que perder você faz tudo. isso na Embraer? Porque assim, não é num tipo de indústria, até como a indústria de aço, que também não é tão fácil assim, mas eu posso mandar uma galera embora, porque a gente fala assim, mas o pessoal que trabalha com aço, mesmo o peão o cara de chão de fábrica, ele tem uma qualificação. Você não pode ser um idiota pra trabalhar com aço. Mas é mais fácil de você mandar embora e depois recontratar. Como é que você faz isso com quem trabalha na Embraer? Entendeu? É uma mão de obra extremamente qualificada. Se você demitir esse cara não vai ficar esperando outra vaga. Ele vai pra outro lugar, vai pra outro país. Ele vai se virar. Como é que você recontrata? Você já não tá conseguindo fazer recontratação no Brasil. Eu trabalho há 31 anos na indústria, eu nunca usei agência de empregos na minha vida. Nunca. Sempre que alguém saiu, eu tinha 2, 3 caras pra entrar. Pela primeira vez eu contrato agência de empregos e eu não consigo contratar gente. Porque não tem mão de obra qualificada. Não é isso. Até tem, mas o Brasil ficou inviável. Então você criou uma estrutura de tanto imposto, tanta taxação, se tira tanto dos teus ganhos e se desvalorizou tanto o real, que o que você recebe, o que eu pago pra você é muito pra mim, e o que você recebe não tem poder de compra. Então não vale a pena trabalhar. Eu tenho funcionários, 2, que foram pro Ceará,
porque eles vão receber lá, eles vão viver lá de auxílio, eles vão receber menos do que eles ganham na indústria, só que o custo de vida é menor e ele não tem que trabalhar. Então, para ele é vantagem ir para o Nordeste, sendo que o Pacto Federativo faz a gente produzir aqui imposto na casa de trilhão, e aí vai toda essa casa de trilhão para lá. A questão do Pacto Federativo? Mais ou menos. O Pacto Federativo é o seguinte, aqui nós em São Paulo, nós produzimos e pagamos o imposto, vai na nossa DAS lá todo mês, Sim. certo? A empresa vai lá, fatura tantos por cento daí imposto, nananana. Essas empresas que estão aqui em São Paulo arrecadam esse dinheiro, mandam esse dinheiro para Brasília. E aí eles Aí em Brasília eles redistribuem. chegam e fazem o quê? Beleza, você tá me mandando 100% desse valor, eu vou pegar 90% desse valor, vou distribuir pra todo mundo e eu te devolvo 10 de volta. Que é pra você botar, fazer esgoto, colocar poste na Ou seja, rua. você produz mais, mas recebe bem menos, porque Exato. você tem que Não, equilibrar e é nessa com o proporção de resto. 90-10. Mas por quê? 90-10 de São Paulo, essas coisas? 90% de tudo que São Paulo arrecada não fica em São Paulo. Porque no Brasil, eu não sei se chegar a 90%, mas é um valor absurdo assim. E aqui no Brasil você tem uma estrutura maligna que é assim, pra quem que eu vou mandar o dinheiro? Pra quem que a União vai mandar o dinheiro? Pros estados que estão piores. Porque se eles estão piores, eles precisam de mais dinheiro. Só que se você, quanto pior você estiver, mais dinheiro você recebe, você vai cuidar de alguma coisa no seu estado? Não. Você quer que ele cada vez esteja pior. Pior. E é isso que acontece no Brasil. Então a gente trabalha, por isso que tem estados que, acho que até Maranhão, se eu não me engano, o valor o salário do professor é bem maior do que o de São Paulo. Então a gente tá trabalhando aqui pra pagar salários altos no Maranhão, Pra eles continuarem na mesmice, pra justamente dando ensino continuar ruim, esse exatamente. valor. Ah, cara, não é E os possível. professores aqui se ferrando. Então, se a gente muda o estado, por exemplo, eu já cansei de falar isso, minha maior briga é com o imposto de propriedade. Né? Minha maior briga, que eu quero acabar. Se a gente só ajustasse, não precisa ser justo, mas são coisas diferentes, ser justo e ajustar. Se a gente só ajustasse um pouco o Pacto Federativo, a gente já acabava com IPTU e IPVA em São Paulo. Já acabava. Ia ser o primeiro estado do Brasil a não ter IPTU e IPVA. E aí imagina o seguinte, vocês não vão pagar IPTU e IPVA. Aí sempre tem um idiota, um cretino assistindo, que vai falar assim, mas eu não tenho carro, eu não pago IPVA. Quando você usa o Uber, você paga IPVA? Sim, tá Quando tudo você embutido. Quando você anda de ônibus, você paga IPVA? É igual a galera falou, vamos taxar os mais ricos, fica tranquilo. Ai, quanto que eu ouvi isso no Twitter, Júnior? Nossa, isso me dá uma raiva. Até eu que sou leiga, eu Todo consigo mundo- imaginar que, porra, é óbvio que a empresa não vai, ela vai passar isso pro consumidor. Todo mundo paga IPTU, até morador de rua paga. Porque esse IPTU, esse morador de rua, volta e meia, ele tem que consumir alguma coisa pra estar vivo. Quando ele vai comprar o pão, ele paga embutido no pão o IPTU da padaria. É. Então eu ganho, se eu acabo com o imposto de propriedade, eu ganho por dois lados. Primeiro, imagina que você não vai pagar seu IPTU, seu IPVA. Sei lá quanto que é o seu IPTU e seu IPVA, mas vamos supor que sobra 10 mil no ano. O que você vai fazer com esses 10 mil? Vai jogar fora? Você vai rasgar? Você vai provavelmente gastar. Então você vai gerar empregos. Sim. Pelo outro lado, essas empresas agora não estão mais pagando IPTU e IPVA. Então o que vai acontecer com o preço das coisas? Diminuir. Aí se não diminuir, se eles quiserem realizar lucro, se eles quiserem realizar lucro e as empresas não diminuírem os preços, o negócio vai ser tão atrativo, porque agora não tem IPTU, para eu poder pagar para abrir ali a minha empresa, para ter a minha empresa. E os caras estão com a margem de lucro grande, o que vai acontecer? Vai ter mais concorrência. Novas empresas vão abrir e eu vou ter novos negócios. Então o Brasil tem um potencial de explodir de crescimento só acabando com IPTU e IPVA. Mas não é interessante pro governo fazer isso, porque senão... Senão ele tem que reduzir gastos que ele não quer. E se a gente mexe um pouquinho no Pacto Federativo, que no caso de São Paulo e outros estados, a gente poderia tirar IPTU e IPVA sem diminuir gastos, só com o ajuste do Pacto Federativo, só que aí os estados mais pobres não vão querer, porque o pessoal tá vivendo sem trabalhar. Você tem estado no Brasil, e não é um só, que você tem uma porcentagem maior de gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Então qualquer estado que você tem mais do que 50% da força produtiva recebendo Bolsa Família, esse governador, ele tem que sofrer impeachment na hora. Porque esse governador é um incompetente. Não, e o mais assustador disso tudo é que, se a gente for analisar a ideia do Bolsa Família de ser uma coisa transitória, provisória, que é pra colocar a família numa situação onde ela não tá lutando necessariamente pela sobrevivência e por isso a subsistência dela tá garantida e aí ela consegue dar um passo maior, as pessoas comemoram o fato de, tipo, o governo aumentar os programas sociais. Sim. Então, assim, agora a gente tem luz pra todos, 40 milhões de pessoas vão ter energia elétrica.
de graça. E quem que vai pagar essa isso? conta? Quem paga? Mas aí tem um outro E é malefício. por isso que a gente fica aqui, sem receber de volta os impostos Sim. gerados por. Mas a pelo questão nosso da estado. energia elétrica é mais danosa ainda, porque agora vem bandeira vermelha de novo pra gente. Essa bandeira que já é uma atrocidade que se existe aqui no Brasil. Então, quando você não paga a energia, ou a água, ou qualquer coisa que seja, e isso é outra coisa ruim no socialismo, porque quando você tem as coisas... Lógico que no socialismo você não tem nada de graça, só um otário acredita nisso. Pois Mas é. quando você tem as coisas de graça, ou seja, paga por alguém, você não dá valor. Você vai se preocupar de economizar uma energia que é de graça? Nunca. Não. Então você vai gastar bem População é mais. assim, ainda mais educação daqui. Aumenta o que a gente já tá comprando novas termoelétricas. Quando você liga as termoelétricas a carvão aqui, o carvão ele polui muito mais que a gasolina. Então é melhor você ter um carro a gasolina do que você ligar a termoelétrica a carvão, por exemplo, para usar carro elétrico. Então o carro elétrico no Brasil, ele tá poluindo mais do que o carro a gasolina. O carro a álcool nem se compara, porque o carro a álcool no ciclo ele polui 1/9 da gasolina, 1/9 da gasolina. Caralho, essa do elétrico eu não sabia, não. O carro elétrico no Brasil, ele é poluente. Ele é mais Ele é poluente. mais poluente. Você fala, o carro não polui, mas a energia tá vindo da onde? É. No ciclo, ele é muito mais poluente. Eu entendi o que você fez. Essa conta tem que ser feita por quê? Porque aqui no Brasil a gente precisa ter essa transição Não tem energia no Brasil. e não tem energia. Não tem. E aí? Você tá pagando bandeira vermelha por quê? Porque não tem energia. Tá merda.